ouvir a voz do Salvador. Evangelho de Marcos, capítulo 4, diz assim, a partir do versículo de número 30, a parábola do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos seus ouvintes. E sem parábolas, não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. A última vez que eu preguei aqui, aliás, a penúltima vez, porque a última foi sobre família, né? Ainda no mês da família. Mas a penúltima vez eu preguei aqui ainda sobre a parábola da semeadura, a lei da semeadura. E o contexto é o mesmo. Nós estamos aqui diante de um texto muito simples, muito fácil de tirarmos lições para a nossa vida. Primeiro, Jesus está fazendo uma comparação do reino de Deus. Você vê isso logo no versículo 30 aí. Ele está querendo explicar para os seus discípulos, para os seus ouvintes, o que é o reino de Deus. No versículo 31 ele diz assim, que ele pode ser comparado com uma pequena semente, com um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes na terra. No versículo 32 ele diz que uma vez que essa semente é semeada, ela cresce de tal proporção, alcançando tal proporção, que as aves dos céus têm então a capacidade de aninhar-se a ela. Eu fui pesquisar e os pés de mostarda, essa hortaliça, na região da Palestina, na região de Israel, chegavam a alcançar mais de 3 metros de altura. É praticamente a altura de um forro de uma casa, alguns forros são até mais baixos do que isso. E tinha então a capacidade dessa hortaliça de abrigar ninhos de aves ali, né? E Jesus então estava explicando ali para os seus discípulos o que era o reino de Deus. Hoje nós temos uma definição de reino de Deus teologicamente falando. Nós podemos dizer que o reino de Deus designa um governo, um poder, um domínio, em que Deus é soberano ou o governante maior. Nós falamos que o reino de Deus é um domínio, um reino, um governo, onde o poder de Deus, onde o próprio Deus é o líder maior nesse reino. A expectativa do povo nessa época era a expectativa de um libertador. Quando Jesus chegou, eles esperavam pelo Messias. Muitas mães davam o nome dos seus filhos de Messias, Josias, Jesus, que significa a mesma coisa, aquele que viria em nome de Deus como libertador de toda a nação. Aí Jesus chega e eles apontam para Jesus e questionam: será que este é o nosso Salvador? Será que é este que vai nos libertar? Porque eles estavam escravos há muito tempo, primeiro escravos do reino assírio, depois do reino babilônico, depois do reino persa, e agora eles estavam nessa situação, eles estavam como escravos do reino romano. E eles necessitavam de um rei que resolvesse os seus problemas. Então olhavam para Jesus, a maioria dos judeus olhavam para Jesus e esperava que Jesus fosse, ou que o Messias que viesse como Jesus fosse esse grande libertador. E Jesus começa a pregar, começa a falar, e de uma maneira muito amorosa, de uma maneira muito espiritual, de uma maneira muito a curar a vida das pessoas, a transformar a vida das pessoas ao redor, mas não era uma pregação, não era uma palavra militar,
não tinha uma expressão militar, que era o que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus fosse um grande guerreiro, assim como Davi foi, e libertasse ele do poder dos romanos, e os tornassem reis sobre todas as nações. Era essa a visão que eles tinham de reino de Deus. Não, quando o Messias chegar, então o reino de Deus será instalado e nós vamos dominar sobre todas as nações. Era uma visão de domínio. E eles questionavam então, será que veio o reino de Deus? E a maioria das pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, não, esse não é o que vai instalar o reino de Deus, porque a expectativa deles era frustrada quando eles olhavam para Cristo. No grego nós temos a palavra basileia tol theos, reino de Deus. A expectativa deles era que esse reino fosse um reino militar. Eu não sei qual é a sua expectativa sobre o reino de Deus. Eu não sei o que você tem esperado que o reino de Deus seja para você. Eu não sei o que você tem esperado, qual é a sua expectativa de que o reino de Deus seja através de você como súdito desse reino. Mas em Lucas 17, no versículo 21, você pode anotar ou dar uma olhada aí, diz assim: naquele dia dirão, ei-lo ali, ou lá está, mas isso não será verdade, porque o reino de Deus está dentro de vós. O próprio Jesus está falando, olha, o reino de Deus não vai se expressar com grande força militar, o reino de Deus não vai se expressar da maneira como vocês estão esperando, o reino de Deus tem que estar dentro de vós. Se ele não estiver dentro de vocês, alguma coisa está errada. Então Jesus perdeu significância diante daqueles seus espectadores, daqueles seus admiradores, porque eles esperavam uma coisa que Jesus não era. E se tornou então insignificante o reinado de Jesus e a pregação de Jesus sobre o reino de Deus. E aí Jesus tinha que expor várias parábolas para explicar o que era o reino de Deus. Mas para eles não tinha significado. Um reino pode se tornar insignificante de diversas formas, mas um exemplo clássico de como um reino se torna insignificante é quando o reino se preocupa apenas com o rei, com a família real e com aquelas pessoas que estão ali na corte. Um reino, ele se torna insignificante de diversas formas, mas especialmente quando ele se preocupa apenas com as pessoas que estão ali na corte, com a família real, com o rei e com as pessoas que estão mais perto. Eu penso que deve ser horrível, né? Deve ser horrível viver num país assim, onde os governantes só querem saber dos seus, só governam para os seus. Imagina viver num país assim. Imagina viver há séculos num país assim, deve ser muito triste, deve ser horrível. Em Provérbios, no capítulo 29, versículo 2, e também no capítulo 28, versículo 12, diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando, porém, domina o corrupto, o povo suspira. Olha que triste isso. Ainda bem que deve ser diferente em algum lugar, né? No Brasil, infelizmente, não é. É necessário que o reino de Deus demonstre preocupação além dos da sua casa. Quem faz parte do reino de Deus precisa se preocupar além de si mesmo, precisa se preocupar além dos seus príncipes e das suas princesas, precisam olhar para os outros súditos, precisam olhar para as outras pessoas que estão passando, e é disso que essa parábola está trabalhando, é disso que essa parábola trata. Veja no versículo 26, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Marcos 4, versículo 26, um pouco adiante do que nós lemos. Como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica,
Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Esse texto está antes do que nós lemos no início, como que uma introdução, que dizendo assim, olha, toda a produção do reino de Deus precisa ser multiplicada. Tudo que você recebeu no reino de Deus precisa ser multiplicado. E vai chegar uma hora que isso vai multiplicar tanto, que Deus vai colher isso e vai abençoar muitas outras pessoas. Antes, lá no início do capítulo, do versículo 1 ao versículo 20, ele diz da parábola da semeadura e diz assim, que uns produzem a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, ou seja, é para multiplicarmos as bênçãos de Deus. Queridos, Deus ama os que doam, e Deus ama os que se doam. Mais do que doar o que você tem, Deus ama quando você se doa para a obra dele. Quando você entende que você faz parte do reino de Deus e você se doa para esse reino, isso é maravilhoso. E só consegue fazer isso quem já teve o privilégio de entender que é um mordomo de Deus no mundo. Que nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo como mordomos de Deus. E precisamos levar, então, essa semente que o Senhor deu para nós, a produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos espirituais que refletem através do amor e das nossas atitudes, e fruto através de vidas que são tiradas das trevas e são resgatadas para a luz. Aqueles que Deus escolheu precisam ouvir da palavra dele, e precisa ser através de você que já recebeu dessa semente, que já recebeu dessa palavra. Veja em Marcos 4, no versículo 31, Jesus enfatiza e diz assim, ela é a menor de todas as sementes sobre a terra. Tem horas que a gente olha para a nossa vida e pensa assim, mas eu não tenho poder, eu não tenho força, eu não tenho tanta habilidade quanto outra pessoa, e nós ficamos nos comparando com outras pessoas, e ficamos tentando achar justificativas para não fazer, ou para não produzir, e Jesus diz assim, olha, o reino de Deus ele pode ser comparado também com uma pequena semente, muito pequena. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 diz assim, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. É Deus quem escolhe, é Ele quem faz. Mateus capítulo 20, versículo 26 diz assim, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Assim como Jesus veio com um propósito de servir, a igreja também precisa entender esse aspecto. É um aspecto primordial, que a igreja precisa entender. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Mas a igrejinha é muito pequena, mas tem outras igrejas maiores que não fazem, não interessa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Talvez você pense assim, mas tem gente na igreja que está há muito mais tempo e não faz. Por que eu tenho que fazer? Se você é filho de Deus e se você faz parte do reino de Deus, você tem parte nesse serviço do Senhor. E o Senhor mesmo te deixou exemplo para fazer. Então não fique se olhando como pequenininho, como incapacitado, como a pessoa que não tem dom, ou a pessoa que não tem habilidade, que não tem talento, porque Deus é quem capacita, Ele que chama. Não se veja como pequeno. E se você se enxergar como pequeno, é ótimo que entenda que o poder não vem de você. O poder para servir e para abençoar a comunidade, o reino de Deus, está em você, mas através do Espírito Santo e da palavra de Deus que habita em você. Então você pode ser usado por Deus, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Veja o versículo 32. Mas, uma vez semeada,
cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Veja que, lá no início do capítulo, até o versículo 20, ele também fala de pássaros, mas ele fala de pássaros que vêm e comem as sementes que caem na beira do caminho, e come e vai embora. Aqui ele de novo fala de pássaros numa expectativa e numa perspectiva assim, de tal forma que nós, que recebemos a semente, vamos fazer com que essa semente cresça, ou vamos permitir com que essa semente cresça em nós, na nossa vida. Como é que a gente faz isso? É servindo, querido. Servindo aquele que está perto, servindo aquele que está mais próximo de você. Veja que essa hortaliça aqui, Jesus fala assim, ela abrigava ninhos, as aves vinham e se abrigavam à sua sombra. Você consegue pensar em alguém que você oferece sombra, que você oferece refrigério para essa pessoa? Você consegue pensar em alguém que te oferece isso? Que você olha assim e diz, puxa, essa pessoa é refrigério para a minha vida, é refrigério para a minha alma, eu gosto de estar perto dessa pessoa, eu sou refrescado, eu sou alimentado espiritualmente quando eu estou perto dessa pessoa. E aqui na parábola, ele diz que é tão abençoador essa semente, e ela cresce tanto ao ponto de mesmo aqueles que estão de passagem, como os pássaros, serem abençoados por ela. Quem você tem abençoado com essa semente do Evangelho, do reino de Deus que você recebeu? Você faz parte do reino de Deus, então você recebeu essa semente. Ela está aí dentro do seu coração. Ela tem crescido, ela tem aninhado outras pessoas, tem acolhido outras pessoas. Qual é o propósito da sua vida dentro do reino de Deus? O fato de ser cristão tem se tornado o fato de ser cristão tem te tornado uma pessoa melhor? As pessoas que estão ao seu redor olham para você como uma pessoa que é transformada por essa semente, a palavra de Deus, que foi semeado, o reino de Deus que está semeado no seu coração, transformou a sua vida, e as pessoas olham para você e te veem como uma pessoa melhor? Se não te veem, querido, é preciso você repensar. Você é uma pessoa mais leve? As pessoas olham para você e conseguem sentir prazer de estar perto de você? Veem em você uma pessoa acolhedora? Uma pessoa que deita os ramos a ponto de aninhar outras pessoas, de oferecer sombra para outras pessoas? Infelizmente, tem muita gente que escolhe ser rancorosa, que escolhe ser do contra, o carrancudo, maldoso às vezes até desequilibrado. Nós precisamos olhar para a nossa vida como um refrigério para o mundo, porque Deus nos colocou aqui como mordomos desse mundo, e nós precisamos fazer a diferença. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você precisa ser isso para a glória de Deus Pai. Será que você está utilizando o que você tem para acolher as pessoas ao seu redor? Será que nós estamos oferecendo abrigo aos necessitados? Como podemos ser úteis para as pessoas que passam por nossa vida? Tanta gente que vem do interior para fazer tratamento aqui, tantos pastores que nós recebemos, às vezes para pregar no interior, às vezes para pregar aqui mesmo na Gileade, em alguma programação, tanta gente que precisa de apoio, que precisa de ajuda, precisa de auxílio. Será que você está disposto a ser esse instrumento de Deus para estender a sombra e acolher outras pessoas? Jesus assemelha o reino de Deus com um grão de mostarda que cresce ao ponto de abrigar outras pessoas, de aninhar outras pessoas. Nós temos um privilégio como igreja, um privilégio maravilhoso. Eu
Eu fiquei agradecendo a Deus quando estava preparando essa mensagem, porque nós temos o privilégio de vez em quando sair com Kings Kids, como eles saíram agora dia 25 do mês passado, para evangelizar nas ruas aqui na cidade. De vez em quando nós vamos numa escola, num abrigo, num local onde está sendo corrigido ou tratado menores infratores. Em presídios nós já fomos. Uma vez por ano nós saímos para a viagem missionária, como nós vamos fazer agora. No nosso aniversário da igreja, nós temos oportunidade de, como igreja, servir lá no bairro Mariana. Estamos trabalhando agora um projeto, aqui uma está entrando em contato agora para finalizar essa parte de contato com os pais, de autorização dos pais, para nós iniciarmos uma escolinha de futebol, para abençoarmos as crianças lá daquele bairro carente, lá no leste da Zona Leste, porque nós queremos abençoar. Temos a congregação lá no Aponian, que saiu de um local onde estava mais cômodo, onde os membros estavam mais perto, e foi para um local mais distante para acolher um trabalho social e dar continuidade àquele trabalho ali, porque tem crianças que precisam do reino de Deus. Olha que bênção poder servir no reino de Deus. Mulheres que se juntam todas as sextas-feiras à tarde, ou na maioria delas, e vão lá para o hospital, para a casa de apoio do Hospital do Câncer, para dar uma palavra, para fazer uma tapioca, para levar um lanche, para conversar, para levar a palavra de Deus. Olha que bênção. Você tem participado disso? Talvez você pense assim, mas eu nem sei como participar disso, eu nem sei como fazer isso, eu nem sei como que a minha sementinha que eu recebi um dia pode crescer a ponto de abrigar tanta gente assim, ou de fazer tanta coisa assim. Para terminar, querido, eu queria que você desse uma olhada aí no Salmo 1. Esse texto parece muito com o Salmo 1. Salmo de número 1. Esse é para você que pensa que a sua sementinha não está crescendo nada e que você quer saber o que fazer para que ela cresça. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa é uma característica de quem recebeu a semente do Evangelho, de quem recebeu a semente divina. Ele tem uma expectativa em Deus, e por sua expectativa ser em Deus, ele se vê como apenas um mordomo aqui na terra. Então ele quer servir. Sirva, querido. Sirva as pessoas que estão ao seu redor. Deixe ser usado por Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida, em nome de Jesus. Eu vou repetir algumas perguntas que eu fiz. Estamos utilizando o que temos para acolher outras pessoas? Como? Estamos oferecendo abrigo aos necessitados? Quando? Onde? Podemos ser úteis para as pessoas que passam por nossa vida? De que forma você pode ser útil para as pessoas que estão passando por sua vida? Nessa parábola, Jesus disse que a semente crescia e que os pássaros se aninhavam nela. Tomara que você entenda que através da semente do Evangelho, você pode aninhar aquele seu parente que precisa do Evangelho. Você pode aninhar aquele seu vizinho que ainda não conhece essa verdade. O seu patrão, o seu funcionário. Essa pessoa que você está pensando agora, porque o Espírito Santo de Deus está colocando na sua mente agora. Que essa semente cresça na sua vida. E que você seja uma pessoa do reino de Deus que tem um significado aqui na terra. Porque o reino de Deus não pode ser insignificante. Tem muita gente aí fora que pensa que o reino de Deus é insignificante, porque muitas vezes vivemos o reino de Deus apenas parcialmente. Não vivemos ele na totalidade do que realmente ele é. E por não vivermos, as pessoas pensam que o reino de Deus
não tem essa capacidade toda, ou não tem essa influência toda, ou não tem esse poder da qual nós falamos tanto. Então eu queria que você colocasse a sua vida, querido, à disposição desse reino de Deus, porque o próprio Deus te conclama. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Venha para junto do ribeiro de águas, para a palavra de Deus. Se alimente dela e cresça para ter o potencial de aninhar outras pessoas e de ser sombra para outros, em nome de Jesus. Amém?